documentário A Nação que Não Esperou por Deus mostra como vivem hoje os Cadiuels no Mato Grosso do Sul. Longe da visão romantizada da cultura indígena, os cineastas Lúcia Murá e Rodrigo Hiriksen mostram os conflitos entre índios e pecuaristas, a popularização das igrejas evangélicas, o impacto da energia elétrica no cotidiano da aldeia. Deem uma olhada. Meu primeiro contato com os Cadiuels foi em 1997. Eu queria fazer um filme de ficção passado no século XVIII, em que eles, os índios cavaleiros, tinham uma participação heróica. E há cerca de 5 anos eu estive lá quando eu descobri que tinha chegado à luz a televisão e que eu tive a ideia de fazer o documentário exatamente nesse momento, porque eu vi que tudo tinha mudado, entendeu? Esse é um pouco do início do filme, aí essa sequência. A gente está com a Lúcia Murá aqui no nosso estúdio. É tão impactante vê-los ali olhando para esse passado, né? Ainda que ficcional ali, das suas imagens, mas olhando esse passado, essa tradição. Lúcia, boa noite, tudo bem? Boa noite. O que eu acho interessante até no filme é justamente que praticamente você tem 3 tempos, né? Você tem esse tempo do século XVIII, que apesar de ser ficcionado, foi uma ficção feita, quer dizer, muito em cima de pesquisas, muito em cima da oralidade deles, que foram entrevistas que eu fiz com os antigos durante muito tempo. Um outro momento que são as imagens de raete que a gente fez para essa pesquisa, que são esses 15 anos atrás, 16, 17, 15 anos atrás, e outra hoje, né? Então, é muito impressionante, quer dizer, também a rapidez com que as coisas se transformaram nos últimos 15, 17 anos. Né? Você se assustou com essa transformação? Eu me assustei 2 vezes, né? Uma no negativo, outra no positivo, digamos assim. Eu acho que a gente, mesmo eu, assim, a gente não consegue fugir desse romantismo em relação não, eles têm que ficar ali, eles têm que ficar no arco e flecha, eles têm que ficar na tradição, quando ninguém mais fica, quando a gente não fica, quando ninguém mais fica. Então, tem uma coisa assim que eu acho que a gente não consegue fugir muito disso. Então, quando eu voltei lá, antes de filmar esse documentário, eu voltei em 2009. E, quer dizer, foi quando eu vi a luz elétrica, quando eu vi televisão, aí chega televisão, novela, Big Brother, e aí você tem um susto com esse massacre, né? E as igrejas evangélicas, que eram uma só quando eu estive em 92, primeira vez que eu estive lá, não foi em 95, 95, 96, e atualmente são 5, né? Sendo que é uma coisa muito dominante na aldeia. Né? Então foram as 2 coisas que me assustaram, eu pensei em fazer um documentário, quer dizer, já com um pouco essa visão do massacre e tal, te assustou um pouco, mas... Sim, mas o que teve de interessante foi quando a gente voltou para filmar em 2013, né, o outro lado preponderou, que foi o quê? Quer dizer, na verdade, a gente, como Brava Gente Brasileira, trabalhou com a persona guerreira deles, né, e em 2013, quando a gente volta, eles tinham acabado de entrar nas terras que os pecuaristas tinham invadido da reserva. Então, foi interessantíssimo, quer dizer, porque a gente tem muito essa visão, assim, de extinção, de fim, quando, na verdade, eu acho que eles têm uma capacidade de sobrevivência, de se reinventar muito grande, entendeu? E só essa capacidade, inclusive, que os mantém ali, né? Porque
de tantas transformações e tantas culturas infiltradas junto. É tanto massacre Tanto mesmo, né? Quer dizer, você massacre. entra na terra deles, você entra com a televisão com uma outra... Quer dizer, eu acho que eles têm essa capacidade de reinventar, quer dizer, até de conseguir mudar o... Quer dizer, o cavalo sai e entra a moto, eles lidam com a moto como se fosse o cavalo, entendeu? Não com o carro, até dentro do Pantanal, eles tiram peça, colocam peça. É muito impressionante, entendeu? A gente, você falou inclusive desse número maior de igrejas evangélicas. E quando você fala da questão da religião, a religião dentro da cultura indígena, os mitos indígenas, é algo que faz parte do nosso imaginário. E quando você pensa na construção de uma cultura, essa religião também é um ponto muito importante, né? Quando a igreja evangélica entra ali, ou quando pode ser a igreja católica também, você tem ali uma ruptura muito forte, né, na identidade dos índios. Isso ficou claro para você? Dá para a gente dizer isso? Eu tinha um pouco essa ideia, né? Mas outro dia eu estava debatendo num debate sobre o filme, que tem sido muito interessante, com um índio antropólogo, né? E ele estava me dando uma outra visão também. Porque eu acho o seguinte, primeiro, quer dizer, todos eles praticamente hoje são evangélicos. Primeiro, a gente não pode pensar essa comunidade como algo totalmente isolado do Brasil. Quer dizer, a influência da igreja evangélica hoje, infelizmente, para mim, é muito pesada, veja-se o Congresso brasileiro, entendeu? Então, eles estão dentro de uma realidade brasileira, não é uma coisa inteiramente à parte. Entendi. Segundo, eu acho que eles conseguem, eu acho que isso não é irreversível, entende? Eu acho que o Ademir, por exemplo, se dizia evangélico, ele dizia, eu sou evangélico por gratidão, porque a primeira missão que esteve aqui, quer dizer, era quem dava assistência médica para a gente, entendeu? E mesmo ele dizendo, eu sou evangélico por gratidão, foi ele quem liderou, né, os Cadwells nessa retomada das terras, ele que tem maior preocupação com a permanência da reserva, com a permanência da cultura, entendeu? Então, eu acho que a coisa mais complexa do que simplesmente dizer os evangélicos chegaram e acabaram com eles, não é assim. Quer dizer, mesmo quando ele lê a Bíblia, que está escrita em Cadwell, né, que a gente fica um pouco assustado, isso tem no documentário também, como uma Bíblia escrita em Cadwell, isso é o fim, acabou-se tudo e tal. Na verdade, quando ele está lendo aquela Bíblia, ele está meio que reinterpretando aquela história dentro de uma concepção dele, que não é o que ele está lendo ali, não é a Bíblia que a gente leu, tá certo? É uma outra concepção. É uma outra concepção. Então, eu acho que a coisa é um pouco mais complexa. Eu talvez não esteja tão pessimista assim, entendeu? Outra coisa interessante, por exemplo, o Hilário, que é quem é o pastor, que hoje é um pastor, é uma pessoa que é enfermeira, ele trabalha no CESAI, é coordenador do CESAI hoje no Mato Grosso do Sul. Então, está ligado muito aos serviços para a população, aos serviços sociais ali também. Também está ligado, né? Deixa eu mostrar, desculpa te interromper, Claro. Lúcia, porque eu queria mostrar um trecho do filme que é exatamente esse pastor em um culto, e para a gente exemplificar um pouco do que você está falando. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É tempo de nós também de pecado, porque o mal, toda e daqui que me dá de prática, não nem baque com a e quanto mais próximo ao arrebatamento, quanto mais me pega mais e não Pois é, olha aí. E tem muitas outras cenas no filme em que a língua... Qual é a língua dos Cadwells? É o Cadwell. É o Cadwell mesmo, né? Eles chamam de idioma, né? O idioma mas deles. É um tronco que vem dos Guaicuru, que é uma língua que vem, quer dizer, que pega a região do Chaco, né? Que não tem paralelo com outras tribos que vêm do litoral brasileiro, né? Quer dizer, é diferente do Tupi-Guarani e tal. Em muitas cenas do filme a gente não tem essa tradução. E não tem essa tradução por quê? Na verdade, quer dizer, eles são bilíngues totalmente, quer dizer, nas situações internas eles se falam no idioma, como eles dizem, o tempo todo. Mas é que houve um determinado momento que eu achei que era um documentário, que eu devia mostrar que eles são bilíngues, mas eu usei basicamente o que a gente precisava entender em português, entendeu? Quer dizer, eu acho que o que eu usei em Cadwell foi muito mais para demonstrar o estranhamento
das situações, entendeu? Como é na situação agora da igreja, que é extremamente complexa para a gente, digamos assim. Claro, esse estranhamento você consegue, se é isso que você queria, você consegue propor também. E para mim também causou em algumas situações de você ter uma cultura ali que eu não entendo e que a gente não entende e que é muito deles. Tem um diálogo ali, talvez é o neto e a avó ali, os dois conversando. Sim, e ele é um menino praticamente branco, né? Porque ele está morando em Campo Grande, ele está vestido como nós, ele trabalha de frentista e tal. E, no entanto, a relação dele com a avó é uma relação muito bonita, né? E eles falam no idioma ali o tempo todo, entendeu? Que maravilha. Eu só queria... meu tempo já terminou. Terminou e eu vou desobedecer o meu editor-chefe para fazer a última pergunta, que é o nome do filme. Por que é o nome desse filme? Que é uma história muito interessante. Que você pudesse contar para a gente rapidamente, eu ia agradecer muito. Eu acho que a nação que não esperou por Deus vem do mito original deles, né? Que o mito original mesmo que é conhecido era de uma nação que tinha sido criada por um pássaro para andar a guerrear pelo mundo, o que é muito bonito porque eles não tinham a menor culpa de andar a guerrear pelo mundo. E que hoje, quer dizer, é meio que transformada, já que existe Deus e tal, e nós, os brancos, os alemães, os japoneses, como ele diz no início, quando Deus chegou e foi distribuir ferramentas para todas essas pessoas, Deus resolveu esperar um pouquinho e buscar as ferramentas, e os cadiaus não esperaram as ferramentas e saíram de novo a guerrear pelo mundo. Então, eles não esperaram pelo Deus. Muito bem. Olha, vale a pena ver esse documentário da Lúcia Murat. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Documentário que estreou em São Paulo, já está em cartaz no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Lúcia Murat. Obrigada a você.